Cuidado que você pode perder dinheiro com o Tesouro Direto. Muitas das vezes o Tesouro Direto é tratado como um investimento que você pode tirar a qualquer momento, que é extremamente seguro. Essas afirmações são realmente verdadeiras, mas tem alguns detalhes que não é todo mundo que te fala, que se você não se atentar, pode ser que quando você for resgatar o seu dinheiro, você saia com menos do que você aplicou. E nesse vídeo eu vou te explicar como que isso funciona. A primeira coisa que você precisa de entender é como que o Tesouro Direto vai te remunerar e vai corrigir o seu dinheiro aplicado. Existem três formas: a forma pós-fixada, pré-fixada e híbrida. A pós-fixada, o seu dinheiro vai acompanhar algum índice. No caso do Tesouro, existe o Tesouro Selic, que vai acompanhar o índice Selic, que é a principal taxa de juros do país. No Tesouro pré-fixado é um pouco diferente, ele não acompanha nenhum índice e você vai adquirir ele a uma certa taxa. Se você adquiriu ele a 10% ao ano, ao longo de um ano, você vai ter o seu valor investido mais 10% de correção. Então você sabe o que você vai ter quando você chegar no vencimento da sua aplicação. E a terceira forma, que é a híbrida, é que ele mistura um pouco do pré com o pós. Então existem alguns títulos lá dentro do Tesouro que você vai ver que ele chama IPCA mais e alguma taxinha. IPCA é o índice principal da inflação no país. E essa taxa, que às vezes ele vem com 5, com 6, é a taxa pré-fixada a mais que ele vai estar te pagando. Então esse investimento, por exemplo, você vai ter a proteção contra a inflação do país e vai ter um rendimento de 6% sobre a inflação. E não é uma característica só do Tesouro, tem pós, pré ou híbrido. O investimento mais popular do Brasil em renda fixa, que é o CDB, ele já trabalha dessa forma. A forma que ele é mais comercializado hoje é da forma pós-fixada atrelada ao CDI, que é um índice que anda ali lado a lado da Selic, ali um pouco próximo dela. Eu não vou entrar em critério de como que esse índice é calculado, mas o banco geralmente vai te remunerar. Eu te pago 98% CDI, 100% CDI. O que que significa? Significa que se ele vai remunerar você a 100% do CDI, ele vai seguir fielmente o índice CDI. Então ele vai andar lado a lado. Outro investimento que é muito popular também, que é a poupança. Ele te remunera de forma híbrida. No atual cenário que a gente está hoje, a poupança está remunerando a 6% ao ano, mais um índice pós-fixado, que é a TR, que fica ali andando próximo de zero, alguns meses dá zero mesmo. Você já conhecia a diferença entre pós, pré ou híbrido? Comenta aqui embaixo o que você tem na sua carteira, se você já investe em algum produto que te remunera dessa forma. Outra característica do Tesouro Direto, se você ficar até o vencimento, ele vai te pagar o que está descrito lá na hora que você contratou. Mas se você sair ali a qualquer dia antes do vencimento, o Tesouro te recompra esse título e você pega seu dinheiro de volta. Por isso que muitas das vezes ele é dito como um bom investimento para a reserva de emergência. Tá, mas se ele é bom para a reserva de emergência, eu posso tirar a qualquer hora, é o investimento mais seguro do Brasil, afinal de contas, que hora que eu vou perder dinheiro nesse investimento? Vamos para a parte prática. Vou estar mostrando aqui na minha tela algumas continhas para vocês entenderem um pouco melhor. Trouxe dois exemplos de cenários diferentes. Não são os títulos que estão hoje no mercado, mas só para você entender a fins de exemplo mesmo. Coloquei no Excel de forma bem simples e vamos lá para entender como é que funciona. Então, primeiro aqui, a gente tem um tesouro pré-fixado de 10% ao ano, no caso 1. A rentabilidade que eu vou estar colocando para ele aqui é de 10%. Vou colocar em um ano. Então, o que acontece? O que a gente pode perceber? Quando a gente compra um tesouro, ele vai ter um valor final, um valor futuro, que é fixo. Ele vai estar sendo negociado por uma taxa de juros semelhante ao que o mercado está trabalhando ali hoje de Selic, por exemplo, a média da Selic. Com base nisso, ele vai jogar um valor presente, que é o valor que você vai estar comprando, proporcional para que com aquela taxa você consiga chegar naquele valor final. Então, assim, aquele valor final é fixo. O que pode acontecer, às vezes, de você comprar ele fracionado, então 1% ali de uma cota de tesouro, por exemplo. Então, nesse exemplo, eu trouxe um valor fixo de R$1.000. Então, o que acontece? Eu tenho um valor final de R$1.000 que para um ano ele vai render 10% ao ano. Quanto que tem que custar esse papel do tesouro? Ele tem que estar custando R$ 909,09. Então o que significa isso? Eu compro esse papel por R$ 909 para daqui a um ano e o tesouro ele vai me pagar esses R$ 90,91 e no final desse período eu vou estar com 1.000. Claro que muitas das vezes você vai comprar um tesouro 2027, 2035, um prazo bem para cima mesmo. E o que isso pode acontecer? Se a gente comprou esse tesouro a 10% ao ano, vamos ir para um caso 2 para vocês entenderem o que pode acontecer. Agora eu tô com um tesouro aqui que ele tá 13% ao ano. Eu vou colocar um 13 aqui e para um ano também. E aqui ele já me jogou o seguinte: o preço de compra desse tesouro ele vai ficar um pouquinho menor. Por quê? Para esse mesmo ano
eu não preciso de comprar ele por 909 mais. Ele vai render bem mais, ele vai render a 13%. Então eu posso comprar ele a R$ 884. E o que que acontece ali então para eu poder perder dinheiro? Se eu comprei um título hoje a 10% ao ano, para daqui 3 anos, por exemplo, daqui 1 ano eu vou lá e quero vender esse título. E o Tesouro tem que me recomprar. Só que daqui 1 ano, o Tesouro às vezes vai estar negociando a 13%, a 15%, a qualquer valor que seja. Eu tô com um papel aqui, olha, esse papel tá pagando 10%. Só que se a pessoa for lá e for comprar na própria plataforma do Tesouro, ela consegue pegar 13%. Então por que ela vai ter que pegar o seu a 10? Sendo que ela, para chegar nos 1.000, ela teria que pagar muito mais caro e começar muito mais à frente nesse papel. Então o que você tem que fazer? Você tem que praticamente inteirar esse valor aí, às vezes você sai com prejuízo por conta disso. Vou trazer ali para esse exemplo para vocês entenderem. Então vamos simular na prática como que isso acontece aqui, pessoal. Vou colocar 3 anos, que é o mais comum aqui mesmo, tanto no caso 1 quanto no caso 2. 3 anos e 3 anos. Então, o que na prática aconteceu? O primeiro papel eu comprei a R$ 751,31. Estou com ele aqui. A remuneração dele é 10% ao ano. Só que aí os juros do país mudou completamente. E aí agora, lá no Tesouro, esse mesmo Tesouro está a 13%. Então, quando eu for vender ele, o valor dele vai ter sido reajustado a mercado para 693,5. Então o Tesouro vai estar vendendo por esse valor. Então, para eu poder sair dessa operação e resgatar o meu valor, eu vou estar abrindo mão ali mais ou menos de R$ 58. Então, assim, esse é o cenário que eu saio perdendo dinheiro. Tem muita gente que aproveita, às vezes, de pegar um título pré-fixado numa taxa mais alta e quando vinha uma queda da Selic, vender e conseguir um lucro acima dos 10% ao ano, por exemplo. Então, assim, essa marcação a mercado, ela pode acontecer de te fazer ter um lucro ou te fazer ter um prejuízo. E muitas das vezes esse assunto de marcação a mercado é tratado como um assunto muito complexo, muito difícil, e ele acaba sendo ignorado e pulado pela maioria das pessoas. Se eu conseguir fazer você entender de uma vez por todas como que funciona essa marcação a mercado, eu peço que você se inscreva no canal, até mesmo para me dizer que estou no caminho certo e continuar trazendo esse conteúdo, essa mesma clareza e objetividade que eu estou trazendo aqui para vocês. Bom, e a conclusão que a gente chega é que o tesouro prefixado, mesmo com a possibilidade de te fazer perder dinheiro, não deixa de ser um bom investimento. Só não é recomendado que você aplique todo o seu recurso lá, porque se você precisar sair, pode acontecer de ter essas movimentações no mercado e você sair com prejuízo. Mas o que costuma ser indicado geralmente para montar a sua reserva de emergência é um Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária, que não vai ter esse tipo de possibilidade de prejuízo na hora de você sair. Mas fique atento, mesmo o Tesouro Prefixado, quanto o Tesouro Selic ou qualquer um dos outros, que você pode resgatar a qualquer momento, esse qualquer momento é limitado a dias úteis e de 9h30 às 18 horas. Então, se você montou sua reserva de emergência para algum evento que vá acontecer, como por exemplo algo em questão de saúde, é bom ficar atento com isso, porque às vezes você pode precisar no final de semana ou no feriado e não conseguir. Agora que você já conhece, já entendeu a marcação a mercado, você já dá para ter uma noção do prejuízo que você pode ter com esse tipo de investimento. Mas esse não é o único risco que você tem com investimentos. Existem ainda risco de liquidez, risco de crédito, risco de mercado. E eu fiz um vídeo que já está aqui no canal sobre todos esses assuntos, trazendo os detalhes e as formas que você consegue fazer para mitigar esses riscos. Estou deixando esses vídeos aqui no i e nos cards logo após o vídeo, você não pode perder. Até a próxima e bons investimentos!